Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Na aula da semana passada, eu enviei para vocês aí um texto falando um pouquinho aí a respeito da pandemia, da Covid-19, E vocês receberão aí as atividades, com as respostas para que vocês possam corrigir, certo? Bom, essa semana nós iremos dar continuidade à apostila 2. Iremos trabalhar com o capítulo 3, que nós vamos falar um pouquinho sobre os anelídeos e os moluscos. Então, só lembrando um pouquinho, a gente está falando do reino animal, onde no início eu falei para vocês que a gente divide esse reino em dois grupos, que são os animais vertebrados e invertebrados, que a gente iria começar a estudar os animais invertebrados. Tanto é que nós já estudamos o filo porífero, o filo quinidária, os plateumintos e os nemateumintos, que são os nematóides, os vermes de corpo achatado e de corpo cilíndrico. Agora, nós continuaremos a estudar os animais invertebrados, só que vamos falar um pouquinho a respeito dos anelídeos e depois dos moluscos, ok? Bom, a respeito dos anelídeos, é um grupo de animais, é um filo, em que esses animais, eles têm o corpo todo segmentado em anéis, certo? Então, a gente vai estudar que nós vamos ter 3 classes aí do filo dos anelídeos, tá? Essas classes, vocês vão ver que o próprio nome delas está relacionado com a quantidade de cerdas que esses animais têm no corpo deles. Então, por exemplo, quando falar poliquetas, o nome poli significa que eles têm muitas cerdas no corpo. Quando fala oligoquetas, significa que eles têm algumas cerdas no corpo, mas não são muitas. E quando fala que eles são hirudíneos, significa que eles não têm cerdas no corpo. Não vou entrar muito em detalhe, porque depois da minha explicação eu vou colocar um vídeo para vocês mais detalhado, explicando cada um separadamente. Depois, a gente vai falar um pouquinho agora do filo moluscos. O que é isso? Animais que têm o corpo mole. Ah, Regina, mas os anelídeos também têm. Sim, só que os anelídeos têm o corpo formado por anéis, o que não acontece com os moluscos, tá? Os moluscos têm o corpo mole, tá? Mas eles podem ter concha ou não, certo? Então, também nós vamos dividir em 3 grupos, tá? 3 classes, vamos dizer assim, que são os gastrópodes, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí dos bivalves, tá? E também dos cefalópodes. No caso aí dos bivalves, o nome já fala bi. São aqueles animais que têm 2 conchas, igual às ostras, Então, eles têm uma utilidade econômica muito grande. Por quê? Porque muitas ostras, produzem pérolas lá dentro. Isso é uma curiosidade, Toda ostra vai ter pérola? Não, gente. Segundo, os estudos, por algum motivo, algum corpo estranho pode entrar, entre a concha e o manto desses animais, E aí o próprio animal vai secretando uma substância e essa substância vai impermeabilizando esse corpo estranho, que pode ser um grão de areia, por exemplo, e pode se transformar numa pérola. Então, nem toda ostra vai ter pérola, certo? E aí a gente vai ver também o grupo de cefalópodes, como é o caso das polvas, lulas, mexilhões, em que, no caso aí, o corpo deles, a cabeça está ligada aos pés, e os pés desses animais são tentáculos, que fazem com que eles se locomovam aí de um lugar para o outro. E no caso, os gastrópodes são animais que têm uma concha única e tem o corpo deles dividido em pé, concha e massa visceral, ok? Então, vou estar passando um videozinho aí para vocês aprenderem mais um pouquinho sobre esses grupos de animais, certinho? Bom, pessoal, então de atividade que vocês farão do capítulo 3, vocês farão os exercícios da página 35 à página 38. Façam com bastante atenção, se dediquem aos estudos de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou mostrar para vocês hoje o nosso companheirinho aqui da nossa aula de hoje, o Anakin. Tchau, gente! Fiquem com Deus!
e hoje é dia de aula. Dando prosseguimento nos invertebrados, vamos falar de anelídeos e moluscos. Vamos começar pelo filo Annelidae, ou Annelidios. O próprio nome deles já diz que são indivíduos que possuem o corpo em formato de anel, e vai ser dividido também, segmentado. Os anelídeos, eles são indivíduos que possuem o hábitat terrestre ou aquático. Quando ele está na terra, ele vai estar em solo úmido, de acordo com a estrutura corporal dele, ele não consegue ficar em solo muito seco, e ele pode também encontrar-se em ambiente de água doce ou água salgada. Normalmente eles são de vida livre e são indivíduos que vão viver isolados, ou seja, eles não andam em bando e não precisam parasitar nenhum outro tipo de organismo. Mas nós encontramos indivíduos parasitas dentro desse grupo. Eles são indivíduos que nós podemos chamar de ectotérmicos ou pecilotérmicos, que está relacionado com a temperatura corporal deles. São os indivíduos que não conseguem regular a própria temperatura. A temperatura dos anelídeos ela vai variar de acordo com o ambiente. Se está mais quente, ele fica mais quente. Se está mais frio, ele fica mais frio. Esses indivíduos vão ser dotados de uma pele fina, porém revestida com cutícula, que é uma camada de pele mais grossa. Para evitar danos à pele dele, vai ter essa cutícula na epiderme que vai fazer o corpo ficar um pouco mais resistente contra atrito. E é meio óbvio falar, mas não possui sistema esquelético, nem externo, nem interno. O sistema digestório deles, assim como já veio desde os nemateumintes, é um sistema digestório completo e vai possuir novas estruturas agora, que são o papo e a moela, que vão ajudar a triturar o alimento, já que eles não possuem dente para mastigar, A locomoção dele vai ser feita através de musculatura, essas musculaturas que estão nos anéis, que ela vai fazer como se fosse um efeito sanfona. Ela estica quando é necessário e contrai também quando necessário, fazendo então essa movimentação que vocês estão enxergando aí. O sistema circulatório deles é existente, então vai ter vasos sanguíneos, tem coração, inclusive algo interessante, a minhoca tem 10 corações. O sistema circulatório deles vai ter hemoglobina também e células de defesa. Olha que bacana isso. É um sistema circulatório fechado, ou seja, não vai sair o sangue dos vasos sanguíneos, não espalha pelo corpo. As minhocas possuem órgãos dos sentidos para tato, paladar e percepção de luz. Então ele já consegue sentir pequenas variações químicas que vão mostrar para ele onde tem alimento. E a percepção de luz é para saber se ele está acima ou abaixo do solo. Dentro da reprodução, esses indivíduos têm uma reprodução sexuada, porém a maioria deles vai ser hermafrodita, ou seja, monóico. Eles vão possuir os dois aparatos sexuais. Mas, como a gente já comentou antes, na natureza, a variabilidade genética é a coisa que é mais importante, porque se todos fossem iguais, morreria muito fácil, às vezes por uma doença ou qualquer outra coisa que afetasse o grupo. Então, a fecundação ela geralmente vai ser feita entre dois indivíduos diferentes para aumentar a variabilidade. E o desenvolvimento é direto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não sofre metamorfoses no processo de desenvolvimento corporal. Aqui está para vocês mais ou menos como é que funciona. Eles vão fazer a troca de espermatozoides pelo poro genital. Uma vez que os espermatozoides foram depositados, você vai ter a produção dos óvulos, que vão estar dentro dos casulos, em cima daquela parte, daquele anel maiorzinho que vocês estão vendo ali, que é o clitelo. Uma vez que esses ovos foram colocados, aí a minhoca vai começar a se locomover de modo que esse casulo ele passe por cima de onde o espermatozoide foi armazenado, fazendo então a fecundação. Aí está uma imagem integral para vocês de como acontece na natureza. Dentro dos anelídeos nós temos três classes principais, três grandes classes, que são os poliquetas, oligoquetas e os irudíneos ou aquetas. Quetum quer dizer cerda, e aí o prefixo que vem antes dele vai dizer quanto que nós temos, sendo que poliquetas, muitas cerdas, oligoquetas, poucas cerdas, e aquetas, nenhuma cerda. Vamos começar então pelos aquetas ou irudíneos. Os principais representantes são as sanguessugas. Se você prestar atenção, ela não vai ter cerda corporal. Esses indivíduos dos irudíneos são ectoparasitas e, para tal, eles vão precisar de se alimentar do sangue de algum hospedeiro, que ele vai conseguir coletar através de duas ventosas que ele tem. Uma que é o do pé, que é essa maiorzinha que vocês estão vendo aqui, que eu circulei, que é onde ele vai se fixar, grudar na superfície do indivíduo a ser parasitado. E nós vamos ter a ventosa oral, que é essa daqui, que vai fazer o trabalho de cortar a pele para começar a sair sangue e fazer a sucção dele para dentro do corpo. Isso porque na saliva deles nós temos substâncias anestésicas e anticoagulantes que vão fazer com que o sangue ele não fique
armazenado, não fique parado naquele local. Então, para cirurgias que vão estar em locais mais sensíveis, como a gente está vendo aí, que é o caso de pescoço, ou às vezes até no implante, né, no implante de membro, a sanguessuga ainda é utilizada como tratamento. O segundo grupo que nós vamos ver são os oligoquetas, que vão possuir poucas cerdas corporais. Apesar da gente não ver, essas cerdas são microscópicas. Vai ter uma imagem daqui a pouquinho para vocês verem. Os principais integrantes dessa classe são as minhocas, e elas são muito importantes para a natureza, porque elas são meio que as jardineiras da nossa natureza, né? Elas vão cavar buracos no solo, onde elas vão, durante o processo de alimentação dela, deixando as fezes para trás, e isso vai, além de adubando o solo, o buraco que ela abre vai aerar, né, deixar entrar mais ar, e vai deixar passar mais água ali para dentro, facilitando assim o desenvolvimento das plantas. Eles vão ser hermafroditas, assim como as sanguessugas são, vão ser indivíduos terrestres e vão ser os únicos que vão possuir aquele clitelo que eu falei para vocês lá atrás. Aí estão as estruturas das cerdas, que servem não só para ajudar na locomoção, como também na sensibilidade. E aí uma microscopia eletrônica delas mostrando para vocês a existência, né, que elas realmente têm. E uma fotinha aí para vocês também do clitelo. E por último, o grupo dos poliquetas. Os poliquetas são indivíduos marinhos e, ao contrário dos outros dois, eles são predadores. Então eles vão realmente caçar o alimento deles. Eles são caracterizados por ter a parte da cabeça bem distinta, né, geralmente com expansões laterais no corpo, e vão ter presença de palpos, tentáculos e cerdas, e todos eles com função sensorial. Tá aí uma imagem para vocês dos poliquetas. E assim a gente finaliza os anelídeos, e já podemos passar para o filo Molusca. O filo Molusca, ele é dos indivíduos de corpo mole. Basta a gente perceber uma lesma, um caracol, para ver que o corpo deles ele não é tão firme, né? Ah, pessoal, mas os anelídeos também têm corpo mole. Beleza, mas os anelídeos têm o corpo separado em anéis, né, em segmentos, como a gente viu. Os moluscos já não possuem isso. Eles são animais com exoesqueleto externo, que é o caso da concha, ou interno, que é o caso da endoconcha nas lulas. E tem aqueles que não vão possuir concha. A maioria deles vai ser de hábito aquático, e eles podem ser de vida livre ou fixos ao substrato. Não existe nenhum molusco parasita, tá, gente? A reprodução deles é sexuada, a fecundação vai ser interna ou externa, depende do indivíduo, e a maior parte deles vai ser dioica. O que é isso? Vão ter dois sexos separados, vai ser um masculino e um feminino. Lembrando que ainda tem alguns indivíduos que fazem, como os caracóis, né, que são hermafroditas e fazem a reprodução por fecundação cruzada. Eles já podem apresentar desenvolvimento indireto, que é o caso de metamorfose, e também o direto, que é quando ele cresce sem modificar o corpo. E são indivíduos que podem atingir de poucos centímetros a vários metros de comprimento. Esses indivíduos têm o sistema circulatório aberto, dessa vez ele não vai ficar preso dentro de vaso sanguíneo, esse sangue ele espalha pelo corpo desse indivíduo como se fosse um sprinkler, tá? Jogando a água para o ambiente inteiro. Eles vão possuir hemoglobina também, assim como nos anelídeos, que é o pigmento que vai pegar o oxigênio. E tem um indivíduo que é exceção. O sistema circulatório deles não é aberto, é fechado, que são os cefalópodas, que são aqueles que nós vamos falar mais na frente, que é polvo e a lula. O sistema digestório deles é completo, agora com a presença de uma estrutura que nós chamamos de rádula. Antes de eu falar da rádula, olha aí como é que o sistema desses indivíduos já está mais bem desenvolvido, bem mais complexo do que antes. O sistema nervoso deles já está bem desenvolvido também, o sistema digestório com papo, glândula salivar, então já temos glândulas anexas, esses indivíduos já têm pulmão, então eles conseguem respirar fora d'água. E aí está para vocês a rádula, que é essa língua em formato de serrilhado aí, que ela vai servir para raspar o alimento, para poder esse indivíduo ingerir. Geralmente ele vai colocar em cima de folha ou ou em cima de uma rocha, raspando limo, ou até mesmo, às vezes, aqueles que são carnívoros, em outros indivíduos, raspando pedaço por pedaço deles. Como eu tinha falado ali, a respiração deles, eles têm pulmão, mas ela também, nos aquáticos, podem ser branquiais, tá, gente? Então, quando a gente fala de indivíduo de água, respiração branquial, indivíduo de terra, pulmonar e cutâneo. A pele deles é bem fina, então é possível fazer essa troca gasosa nela. O sistema nervoso deles é ganglionar. O que quer dizer isso? Ele é cheio de gangliozinhos que vão fazer como se fossem pequenos cérebros, tá? E isso aumenta as capacidades sensitivas desses indivíduos. O corpo deles vai ser dividido em cabeça, massa visceral, também chamado de manto, e o pé. E nesse pé ele pode soltar, no caso dos terrestres, um limo que vai ajudar eles a deslocar melhor no solo, sem sofrer o atrito com o chão,
e também esse limo vai ajudar a grudar em superfícies mais lisas quando ele estiver subindo, como por exemplo uma folha. E aí a gente vai, assim como nos anelídeos, separar o filo dos moluscos em classes. Nós vamos separar eles, em primeiro lugar, com os gastrópodas, que são as lesmas e os caracóis. Eles podem ou não possuir concha, e quando possuem concha, essa concha é inteiriça, ela é única. Eles podem ser carnívoros ou herbívoros, e eles podem ser hermafroditas ou ter sexos separados. Então, é bem diverso aí esse grupo. Esses indivíduos possuem rádula e um pé musculoso para locomoção. Quem tiver curiosidade para ver as partes de um gastrópoda, pode dar pausa aí no vídeo. E para aqueles que não quiserem, é só curiosidade mesmo, vamos passar para frente. A segunda classe que nós vamos falar, a classe bivalva, que é representada principalmente pelas ostras e os mariscos, são indivíduos que são fixos no substrato, eles não se locomovem, e por causa disso, esses indivíduos são filtradores, já que eles não conseguem sair do lugar, então eles vão filtrar, assim como os poríferos. Eles não possuem rádula, a rádula vai ser substituída pelo aparelho filtrador, e vai também, junto com o pé, ajudar a fixar esse indivíduo na superfície que ele vai habitar. Esses indivíduos são dioicos, então possuem um macho e uma fêmea. A fecundação deles, então, vai ser externa, né? Já que eles vão ser dioicos e não podem sair do lugar. Eles têm uma importância econômica em relação à produção de joias, que são as pérolas, e na questão também de alimentação. E por último, nós vamos ver os cefalópodas, que vão ser representados pelos polvos, que são indivíduos que não vão ter concha interna, as lulas, que vão ter uma endoconcha dentro da cabeça delas, e o nautilus, que vai ter uma concha externa. Ele parece uma lula que entrou na concha de um caracol. Esses indivíduos têm sistema circulatório fechado, são carnívoros e predadores bem espertos e vorazes, e vão ter os pés transformados em tentáculos. O sistema nervoso deles é muito desenvolvido, galera, que possibilita esses indivíduos até resolver pequenos problemas, como vocês já devem ter visto em alguns vídeos na internet, polvos abrindo potes com alimento lá dentro, ou então resolvendo alguns obstáculos ali e conseguindo passar por eles. E são indivíduos que vão ter também macho e fêmea separados, são dioicos. E por aqui a gente fica, então. É um basicão mesmo, só para vocês terem uma geral de o que são esses indivíduos. Lembrando sempre que as dúvidas que vocês têm, deixem nos comentários que eu vou